E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, quarta vez que a gente tenta gravar esse vídeo, o áudio não dava certo, mas agora vai dar certo. E eu vou falar um pouco do que acontece com o útero depois que a paciente engravida, quais são as principais alterações, por que isso tudo é fisiológico, o que acontece, por que a paciente tem alguns sintomas no comecinho do pré-natal. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal aí, a gente sempre pede isso. Se inscreva, ativa as notificações e bora pra vinheta, bora pro vídeo. Pessoal, acho que a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, todo mundo imagina o útero uma coisa muito grande, isso é uma coisa bem legal. Eu pergunto às vezes pra minha família ali, que tamanho você acha que é o útero? Mostra na sua mão o tamanho do útero. É assim, é assim? O útero não gravídico, ele, pra vocês terem uma ideia, ele é pequeno, ele mede ali 6 centímetros, de 6 por 5. Então quando a gente mede no ultrassom, isso é uma coisa interessante também, o ultrassom transvaginal, que a gente mostra o órgão ali pra paciente, a imagem está bem aumentada. Então quando a gente mostra 6 centímetros, se você for pegar 6 centímetros, é o maior tamanho do útero, né? Ele tem 6 por 5 por 4, na maioria das vezes. Então ele tem ali entre 50 e 70 ml, então ele é bem pequenininho. Se você for pegar na mão, ele é menor do que uma maçã ali, muito próximo de uma maçã, de uma pera, né? O formato é bem mais típico de pera invertida, que a gente fala. Então ele é bem pequenininho. Bom, e onde que ele está localizado? Rapidamente para a gente falar do útero. O útero é um órgão reprodutivo, né? A função do útero é gerar a gestação, manter a gestação e trabalhar no final da gestação para acontecer o nascimento. E ele está localizado ali na parte média da pelve, que a gente chama de compartimento médio da pelve. O compartimento anterior tem a bexiga, o peritônio ali, o compartimento médio tem toda a parte reprodutiva, e a parte posterior tem toda a parte intestinal, tem um pouco da parte urinária. Legal, pessoal? Então esse é o útero onde ele está posicionado, o volume dele. Bom, o que vai acontecer na gestação, então, na hora que a paciente engravida? O útero passa ali de 50 ml, né, de 50 a 70 de volume, para 3 litros, para 3 litros e meio, 4 litros. Então o útero, no seu maior diâmetro no final da gestação, ele mede ali 34 centímetros, 35 centímetros. Isso a gente chama de curva de Berlizan, que é o acompanhamento do crescimento uterino ali durante a gestação. Então, basicamente o que acontece, ele é pequeno e ele distende, ele é uma musculatura mais espessa ali fora da gestação, e essa musculatura vai se acomodando com a gestação e o útero vai crescendo. Então, esse crescimento da musculatura causa cólica na paciente. Então, dor, cólica é uma coisa muito comum e até considerada até meio fisiológica no início da gestação, porque realmente o útero está se acomodando. E para diminuir um pouquinho essa cólica, o corpo produz um monte de progesterona. Então a progesterona tem a função de relaxar a musculatura lisa ali, relaxar a musculatura do corpo, para inclusive permitir esse crescimento uterino bem rápido, para as pacientes não terem cólica, para as pacientes não contrair a musculatura também, assim por diante. Bom, então o útero passa ali de 50 para 4 litros, a gente falou, às vezes 5 litros, e ele muda também uma coisa bem interessante, que é a consistência. Então, o que o médico o ginecologista consegue fazer ali no exame físico da paciente? Quando você examina uma paciente que não está grávida, o colo do útero dela é endurecido, tem uma consistência que a gente chama de cartilagem. Então o colo do útero tem uma consistência de cartilagem. Quando você examina, a gente, na faculdade de medicina, a gente aprende tudo isso, as médicas até brincam ali que conseguem examinar o colo do útero com facilidade, porque elas tocam e conseguem perceber a consistência do colo, e os médicos acabam examinando as pacientes e conseguem ver aquilo ali, que tem uma consistência endurecida. E aí tem uma coisa chamada de imbibição gravídica, né? A mulher tem todo um fluxo de sangue que vai para lá, junto com a progesterona, junto com tudo isso, e o colo ele basicamente amolece e muda para a consistência de lábio de boca, que a gente fala. Essa é uma regra obstétrica, chama regra de Godel, que passa de cartilagem, ali, de consistência de cartilagem de nariz para consistência de lábio. Então o médico, quando examina uma paciente grávida, com o toque vaginal, ele consegue perceber essas alterações do colo e consegue fazer o diagnóstico de gravidez, às vezes,
quando a paciente não fez o diagnóstico através do sangue, assim por diante. Assim por diante. Então a consistência altera-se. Então eu já falei da alteração do volume, já falei um pouco da consistência. Agora também por causa dessa inibição gravídica, muda todo o fluxo de sangue que vai para o colo, e isso também está correlacionado com a mudança de cor que acontece no colo e na parte externa da paciente. Então tem um sinal bem clássico do início da gestação que chama sinal de Osiander também, onde você examina o toque da paciente e você sente o pulso da artéria vaginal, que a gente fala, porque tem mais sangue ali, porque tem mais toda a pelve da paciente está embebida nesse sangue, então você consegue perceber essas alterações. Existe uma alteração bem característica da gestação, que é a mudança da coloração vaginal. A vagina muda de cor, a vulva, que é a parte externa, também muda de cor. Esse sinal chama-se sinal de Jacquemin-Écloge. Isso é bem interessante ver todas essas modificações locais. Então, o que acontece com o útero da mulher que engravida? Todas essas alterações que eu estou dizendo para vocês, que é uma acomodação fisiológica para gerar a gestação e para levar a gestação até o final, tá bom? Então a gente já falou da mudança da consistência, a gente já falou da mudança da coloração, né, a cor violácea ou avinhada que pode acontecer no útero, e agora a gente vai falar da hiperplasia e hipertrofia. Bom, eu vou falar de assimetria, hiperplasia e hipertrofia. A assimetria, ela depende um pouco de onde a gestação implanta. Então imagina que o útero está crescendo, só que um dos lados onde está a gestação cresce um pouco mais. A gente chama esse de sinal de Pisca-Seck. Todos esses nomes não têm tanta importância, é mais uma importância histórica médica do que uma importância teórica, mas basicamente foram os pesquisadores que foram ali, os médicos que foram observando essas coisas, que foram dando nome para essas estruturas, e hoje a gente ainda, algumas desses nomes ainda caem em prova, e a gente usa isso para explicar ali para os alunos o que está acontecendo. Então o sinal de Pisca-Seck é essa alteração local, essa assimetria que o útero pode ter, e o obstetra, quando palpa a barriga da paciente, também consegue perceber essas assimetrias. Então você olha um lado assimétrico, mais assimétrico do que o outro, e você pode saber que é ali onde ocorreu a implantação, e que normalmente os crescimentos iniciais podem ser um pouco assimétricos ali. É claro que no final da gestação, o útero, quando ele cresce bastante, você já não consegue perceber aonde é esse sinal de implantação, aonde vai acontecer tudo isso. E o final, para a gente terminar o que acontece com o útero gravídico, existe uma reordenação da musculatura desse útero, que a gente chama de orientação das fibras durante a gravidez, para tornar o útero um órgão de compressão, de contração e compressão descendente, que a gente chama. Isso respeita o tríplice, que a gente chama de tríplice gradiente descendente. Bom, basicamente a musculatura do útero se rearranja para preparar o útero para o parto. E isso tudo é feito durante a gestação, né? O útero tem uma conformação fora da gestação, e ela se transforma, tem uma outra conformação durante a gestação. Então isso é bem interessante. Isso foi descrito por dois pesquisadores, estou até com o nome deles aqui, Hermiógenes Alvarez, a gente fala que é a escola de Alvarez de Caldeiro Barça, e o outro era Roberto Caldeiro Barça. São dois obstetras da escola uruguaia de obstetrícia que descreveram todas essas contrações, estudaram todas as distócias de contração, as hipertonias, as taxistolias, todas essas alterações que o útero pode ter no finalzinho, tá bom? Bom, para terminar então essa reorganização, o tríplice gradiente descendente, que é essa musculatura toda reordenada. Eu vou colocar as fotos para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Nessas coisas, as colorações, o sinal de Pisca-Seck, toda essa reordenação aqui da musculatura do útero, para se preparar para o parto. E aí, última coisa que eu queria falar é a formação do segmento inferior. Basicamente, o colo do útero ele estende um pouquinho mais para o final da gestação, formando uma região ali no istmo entre o colo do útero e o corpo, chamado de segmento inferior, que é ali, basicamente, onde é realizada a cesariana, que é a cirurgia, né, para o nascimento, quando necessário. Uma porcentagem saudável ali está em torno de 15%, 17% dos partos vão acabar sendo cesariana por alguma indicação, tá bom? Mas basicamente o útero se prepara para o parto normal, e isso acontece em 90% das vezes.
Valeu, pessoal, pelo vídeo de hoje. Era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, o que acontece com o útero da mulher que engravida. Queria pedir um favor aí, esmaga o botão de se inscrever no canal, dá um like e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço para todo mundo.